Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos prosseguir no estudo do controle difuso incidental de constitucionalidade. Nós já examinamos o controle difuso incidental exercido a partir de ações concretas em primeira instância. Lembrando, nós destacamos que não há regra constitucional ou infraconstitucional que regule esse controle exercido em primeira instância. Agora, nós vamos examinar o controle difuso exercido incidentalmente a partir de ações concretas em segunda instância. Aqui nós temos tanto regra constitucional como regra infraconstitucional. Nós temos, portanto, regra estabelecida na Constituição e regra estabelecida no Código de Processo Civil. Na Constituição, nós temos o artigo 97 da Constituição, que trata da chamada reserva de plenário, que tem que ser analisada com muito cuidado e muita atenção. Vamos lá no artigo 97 da Constituição? Veja o que diz lá. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais, então grife, os tribunais, declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Quando a Constituição faz referência a tribunais, ela está se referindo a órgãos jurisdicionais de segunda instância ou superiores. Portanto, não abrange os órgãos de primeira instância, mesmo se tratando de órgãos colegiados. Então, 97 se aplica a órgãos jurisdicionais de segunda instância e superiores. Não se aplica a órgãos colegiados de primeira instância. Mas aqui eu vou colocar para vocês uma divergência, coloque desde logo uma observação. Nós temos divergência doutrinária, se esse 97 se aplica a órgão jurisdicional de primeira instância colegiado. É posição minoritária, mas é importante que vocês conheçam. Então, posição minoritária, defendida, entre outros, por Gustavo ou Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho, defende que o artigo 97, a regra da reserva de plenário, se aplica a qualquer órgão colegiado, inclusive aqueles de primeira instância. Então, para ele, a regra da reserva de plenário, prevista na Constituição, se aplicaria às turmas recursais, que são órgãos colegiados, porém não são de segunda instância, mas sim de primeira instância. Como dito, essa é a posição minoritária. A posição majoritária, como já destacado, indica que o artigo 97 faz referência a tribunais. Uma turma recursal não é um tribunal. Então, a referência aqui diz respeito ao posicionamento do órgão jurisdicional na estrutura organizacional do Poder Judiciário. A referência, destaco, é a órgãos jurisdicionais de segunda instância e superiores. Dito isso, essa posição, como falado, é a posição que tem prevalecido. A regra da reserva de plenário, ela se aplica a órgãos jurisdicionais de segunda instância e superiores. Essa regra da reserva de plenário, também conhecida como regra do full bench, bancada cheia, ou do en banc, indica que no âmbito dos tribunais, quando o controle de constitucionalidade, difuso, incidental, a partir de ações concretas, estiver sendo exercido, nós temos aqui uma condição de validade da decisão. Significa dizer que a declaração de inconstitucionalidade, muita atenção no que foi dito, hein? A declaração de inconstitucionalidade, ela está reservada, a competência está reservada ao plenário daquele respectivo tribunal ou ao seu órgão especial. Mas muito cuidado. Não significa que o órgão fracionário não possa exercer controle. Sim, o órgão fracionário pode exercer controle. Uma turma ou câmara de tribunal pode exercer controle difuso, incidental, a partir de ações concretas. Pode, por exemplo, inclusive declarar a constitucionalidade. Contudo, se eventualmente o órgão fracionário do tribunal, ao exercer esse controle, que ele tem competência para tanto, identificar ali uma possível inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, não terá
pelo menos não pela primeira vez, nós vamos avançar um pouco mais quanto a isso adiante, não terá o órgão fracionário do tribunal, a turma ou câmara, competência para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Então, se o órgão fracionário, ao exercer esse controle, identificar uma possível inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, tendo em conta ele, o órgão fracionário, não ter competência para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, o que ele faz? Ele suspende o processo. Suspende o processo, remete à questão constitucional, o chamado incidente de inconstitucionalidade, ou arguição incidental de inconstitucionalidade, ao pleno ou órgão especial do respectivo tribunal. Agora, pleno ou órgão especial, tendo competência não apenas para exercer o controle, mas para declarar a inconstitucionalidade, vai examinar essa arguição incidental de inconstitucionalidade, podendo declarar constitucional ou inconstitucional. Então, muita atenção. Se o órgão fracionário, turma ou câmara tribunal, estiver exercendo o controle de constitucionalidade, difuso, incidental, a partir de ações concretas, e identificar possível inconstitucionalidade, em razão da regra da reserva de plenário, ele não tem competência para declarar a inconstitucionalidade da respectiva lei ou ato normativo, devendo então suspender o processo. A questão principal daquele processo fica suspensa no órgão fracionário. O órgão fracionário remete, então, apenas a arguição incidental de inconstitucionalidade ao pleno órgão especial do tribunal, que agora examina a questão constitucional, podendo declarar não apenas constitucional, mas também inconstitucional. O pleno órgão especial se manifestando, ele devolve a questão decidida, a questão constitucional decidida, seja com a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, ao órgão fracionário, para que agora o órgão fracionário, vinculado à decisão do pleno órgão especial, quanto à questão constitucional, prossiga no julgamento da questão principal. Então, veja aqui para você visualizar. Então, você tem lá o seu processo, a sua ação, seu recurso, sua ação, seu recurso, no órgão fracionário. E é suscitado ali um incidente, uma arguição incidental de constitucionalidade. Pode ter sido suscitado na primeira instância ou pela primeira vez aqui já em segunda instância, no âmbito de turma ou câmara do respectivo tribunal. O órgão fracionário examina a questão constitucional, exerce juízo quanto à questão constitucional, analisando se o ato é constitucional, compatível com a Constituição ou inconstitucional. Se for compatível, declara desde logo a constitucionalidade e prossegue no julgamento, julgando a questão principal. Lembrando que a questão constitucional é um incidente, é uma questão incidental, não é a questão principal naquele processo. Agora, se o órgão fracionário, como dito, entender que existe ali uma possível inconstitucionalidade no que diz respeito à lei ou ato normativo questionado incidentalmente, ele não pode, não tem competência para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tendo em conta o artigo 97 da Constituição Federal, a regra do full bench, ou a regra da reserva de plenário. O que ele faz? Ele suspende o processo, então ele suspende o processo, e remete a arguição incidental de inconstitucionalidade ao pleno órgão especial do tribunal. Então veja que só vai ao pleno órgão especial do tribunal a arguição incidental de inconstitucionalidade. A questão concreta, o caso concreto, fica aguardando na turma ou câmara. E esse detalhe vai ser importantíssimo um pouco mais à frente, então guarde isso. Então perceba que o pleno ou o órgão especial faz um julgamento aqui que a doutrina chama de quase objetivo.
quanto à questão constitucional. E por que quase objetivo? Porque, embora tenha sido suscitado a partir de um processo subjetivo, de uma ação concreta, o pleno ou órgão especial, eles analisam apenas a questão constitucional. Então, eles vão analisar, o pleno ou órgão especial, a compatibilidade de determinada lei e ato normativo em face da Constituição, podendo aqui declarar o ato constitucional ou inconstitucional. Decidido a questão constitucional, então decidida a questão constitucional, decidido a questão constitucional, o pleno órgão especial devolve a questão decidida, arguição incidental de inconstitucionalidade decidida, seja com a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, ao órgão fracionário, a turma ou Câmara Tribunal, cabendo agora ao órgão fracionário prosseguir no julgamento da questão principal que estava suspensa no órgão fracionário, aguardando decisão do pleno órgão especial quanto à arguição incidental de inconstitucionalidade. Perceba aqui que nós temos, veja só, uma cisão. Uma cisão. Uma divisão. Divisão de competência. Divisão de competência entre órgãos jurisdicionais de mesma instância. Órgão fracionário, órgão jurisdicional de segunda instância. Pleno órgão especial, órgão jurisdicional de segunda instância. Nós temos uma divisão de competência entre eles, cabendo ao órgão fracionário examinar o caso concreto e cabendo ao pleno órgão especial eventual declaração de inconstitucionalidade. Sempre importante destacar que o órgão fracionário exerce controle, embora não tenha competência para declarar a inconstitucionalidade. Então nós temos aqui o que a doutrina chama de cisão de competência no plano horizontal. Então, cisão funcional de competência no plano horizontal. Então, como colocado aqui, o artigo 97, ele impõe, estabelece uma cisão funcional de competência no plano horizontal. Lembrando aqui que essa decisão do pleno órgão especial, ela foi proferida a partir de um processo subjetivo, de uma ação concreta. Então, a princípio, o efeito será interparte, limitado às partes daquele processo a partir do qual a arguição incidental de inconstitucionalidade foi suscitada. Digo a princípio, porque nós vamos ver dispositivo do Código de Processo Civil que objetiviza a decisão do pleno órgão especial quanto à declaração de inconstitucionalidade. Aguarda um pouquinho, nós vamos falar mais à frente. Então veja que a regra da reserva de plenário, ela condiciona a validade da declaração de inconstitucionalidade à manifestação do pleno ou órgão especial do tribunal. Então qual é a natureza jurídica? Uma condição de validade da decisão, mais especificamente uma condição de validade da declaração de inconstitucionalidade. Porque, repito a exaustão, o órgão fracionário, a turma ou Câmara, podem declarar a constitucionalidade. Tá? Então, a regra da reserva de plenário, que estabelece uma cisão funcional de competência no plano horizontal, é condição de validade da declaração de inconstitucionalidade. Então, veja lá. Controle difuso e incidental nos tribunais. Na segunda instância, o legislador constitucional e infraconstitucional estabeleceu regras, procedimento específico que devem ser observados quanto da arguição incidental nos tribunais. A Constituição da República traz em seu artigo 97 regra aplicável ao controle de constitucionalidade exercido pelos tribunais. É a conhecida regra do full bench, regra da reserva de plenário, por nós examinada.
Tal preceito condiciona a própria validade das decisões. Assim, condiciona a própria validade das decisões e controle incidental no caso de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em segunda instância. A análise do incidente pelo pleno órgão especial do tribunal, os únicos que têm competência para, reafirmo, declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Como já falado, a regra da reserva de plenário estabelece hipótese de cisão funcional de competência no plano horizontal. Então, competência funcional para declaração de inconstitucionalidade, cuja inobservância implica incompetência absoluta, inválida, portanto, a decisão. Como falado, ao plenário ou ao órgão especial, compete julgar a arguição incidental de inconstitucionalidade e ao órgão fracionário resta competente para julgar as demais matérias. Cuida-se de cisão funcional de competência no plano horizontal. Importante reforçar que a regra do full bench só se aplica à declaração de inconstitucionalidade. A declaração de constitucionalidade não se sujeita à obrigatoriedade da reserva de plenário, podendo ser proferida por órgão fracionário de tribunal. Aqui esse destaque eu faço sempre questão de reafirmar. O artigo 97 da Constituição Federal é condição de validade da decisão. Essa é a sua natureza jurídica. Conforme o artigo 97, só o pleno órgão especial de tribunal poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Veja, inclusive, súmula vinculante, número 10 do STF. Viola a cláusula da reserva de plenário, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Aqui nós temos a chamada declaração de inconstitucionalidade em branco. Então guarde a expressão declaração de inconstitucionalidade em branco, que é a hipótese em que o tribunal não declara, por isso em branco, não declara expressamente a inconstitucionalidade, mas afasta a aplicação do ato para aquele caso concreto submetido à sua apreciação. Tentando aqui burlar o quê? O artigo 97 da Constituição, a regra da reserva de plenário. Diz o STF, isso viola o 97 da Constituição. Pois se o tribunal afasta a aplicação da lei ou ato normativo ao caso concreto, ele está afastando porque é inconstitucional. E se está afastando porque é inconstitucional, necessário observância da regra da reserva de plenário. Então, muita atenção também com a súmula vinculante número 10. Esse incidente se aplica a todos os tribunais do Brasil, nas hipóteses de competência originária, de remessa necessária, de recurso. Não se trata aqui de qualquer ação autônoma de impugnação, não. Trata-se de um processo de formação da própria decisão. Nesse sentido, vamos ver manifestação do processualista civil Fred Didier. Esse incidente, diz Didier, serve ao controle difuso de constitucionalidade e aplica-se a todos os tribunais brasileiros, podendo o incidente ser suscitado em qualquer causa que tramite em tribunal, seja de competência originária, de remessa necessária ou de recurso. Não se cuida de um recurso, nem mesmo de uma ação autônoma de impugnação, nem qualquer outro meio de impugnação atípico de decisão judicial. E sim, diz Leonardo Carneiro e Didier, uma etapa do processo de criação da decisão e não de sua impugnação. Nós vamos agora fechar esse bloco e já voltamos analisando em mais detalhe as regras processuais relativas ao incidente ou arguição incidental de inconstitucionalidade previstas lá no Código de Processo Civil. Já voltamos.